Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu estou falando agora, Não, peraí. Oi, o senhor vai me interromper? Parlamentares, isso aqui não é espaço para assessor. Não pode botar assessor aqui intimidando o parlamentar. Isso aqui Ô, presidente, Nós não vamos permitir nenhum tipo de assessoria para agredir parlamentar e nem falar. Deputado, já providenciei. Presidente. Deputado Sargento Caú. Obrigado, senhor presidente. Olha, tudo que o deputado Paulo Pimenta falou aqui, por mais asqueroso que seja, porque ele aproveitou de um momento em que o Gilvan não tem as mínimas condições de reagir, até porque ele está sendo submetido a, digamos, um julgamento, ele está amparado no artigo 53, da mesma forma que, na minha concepção, o Gilvan estava amparado no artigo 53. Eu vou ler aqui, é redundante, mas para quem está assistindo na internet, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Qual parte desse artigo o senhor não entendeu, senhor relator? No seu relatório eu não vi o senhor constando isso. O senhor está constando aqui que o Gilvan cometeu isso e juntando um monte de artigo, menos o artigo 53 da Constituição Federal. Então, o senhor recebeu uma missão, está cumprindo a sua missão. Esses acordos que são feitos aqui, por mais que as pessoas venerem que acordos devem ser cumpridos, eu não concordo quando veio presidente da Câmara, Hugo Mota, tem autoridade sim para presidir a Câmara, foi eleito por deputados e deputadas, né, no voto secreto, no voto dos deputados e deputadas, mas o presidente Hugo Mota não tem poder para decidir quem é punido e quem não é punido aqui. Quem tem que decidir é o relator e os deputados que vão votar. E não tem nada com vir com acordo de 2 horas da manhã para melhorar ou piorar a situação de deputados. Eu acho que o Conselho de Ética tem que ser soberano. Eu falo, eu sou o Sargento Faur. Se eu pegar um relatório para fazer, se eu pegar, é por isso que já não me dão. Se eu pegar um relatório para fazer, eu vou fazer com o que manda a minha consciência. Ninguém vai falar para mim, tá aqui, esse cara precisa ser caçado, esse cara precisa ser punido. Eu vou com a minha consciência, da mesma maneira que meus votos no plenário são votos de consciência, de acordo com que os meus eleitores e com o compromisso que eu tenho com meus eleitores, e não por venda de voto através de emendas parlamentares, de cargos e de ministérios. Os meus votos não. Por isso eu sou o Sargento Faur. Então aqui eu falo, o senhor não colocou no seu relatório nada do artigo 53. Tempos atrás, presidente, na outra legislatura que primeiro mandato meu, deputado Glauber, numa audiência pública e depois na tribuna, no mesmo dia confirmou, xingou o juiz, na época ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de ladrão. Xingou na comissão, na presença do ministro e depois na tribuna. Eu estava nas duas situações, tá? Foi pro Conselho de Ética. Sabe qual foi o resultado no Conselho de Ética? Está amparado pela sua imunidade parlamentar, artigo 53. Eu vibrei, falei, pô, Sérgio Moro é uma referência para mim. É um cara que eu admiro demais, que meteu um ladrão na cadeia. Agora, deputado Glauber estava amparado pelo artigo 53, então eu quero apenas um mesmo peso e a mesma medida para todos os deputados que vierem aqui nesse conselho, submetido a julgamento por palavras, tá? Nós temos que excluir da Câmara ladrões corruptos que vendem emenda, que cobram pedágios de emenda. Aqui nós temos que excluir deputados. O que vocês estão criando aqui, vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês estão amedrontando os deputados. Aqueles deputados mais tranquilos, mais maneiros, vão ficar com medo de usar a palavra, tá? Por quê? Porque nós nunca sabemos. Por exemplo, deputado Paulo Pimenta chamou o Gilvan de covarde e desqualificado várias vezes de covarde desqualificado, e fala que nós temos que ter um debate sadio. Aonde que nós podemos ter um debate sadio
Se um deputado xinga outro, aproveitando-se da fragilidade que ele está sendo submetido a um julgamento aqui, que se ele falar um A, sobe para 6 meses, e ele chama de desqualificado e de covarde. Covarde é o senhor que se aproveitou dessa situação. O senhor falou 10 vezes. O senhor falou 10 vezes covarde, chamou também o sargento Gonçalves de covarde. Então eu estou lhe dando o mesmo medicamento que o senhor deu para os outros. Então nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Nós precisamos ser justos. Muito obrigado, senhor presidente. Com todo o respeito eu tenho aos senhores. Mas o artigo 53, só para concluir, presidente. O artigo 53 é o artigo 53. Se criamos um monstro com isso, o remédio é mudar a Constituição. E não nós, STF, relator e sei lá mais que diabo a 4, mudar o que está escrito aqui. Força e honra! Senhor presidente, o ofendido tem direito de comentar.